Bom dia, pessoal. Estou falando bem. Bom dia, pessoal. Vamos começar pela terceira e última semana do nosso evento. Agora, pela manhã da segunda-feira, dia 1º de fevereiro, às 10 da manhã, vamos começar com o mini curso de Beamer, que é um pacote do LaTeX com a Michelle, que todo mundo conhece. Eu li um pouquinho sobre ela aqui. A Michelle é doutoranda do programa de Ciências Computacionais. Ela se formou também no mestrado no programa de Ciências Computacionais, fez matemática, licenciatura pela UERJ, pela FFP, e suas áreas são modelagem matemática, biomatemática e processos estocásticos, e um pouco de química. Então agora eu vou deixar ela com vocês aí, apresentando esse curso. Então, por favor, todo mundo dá like e comenta aí pelo chat. Tá? Obrigado, Michelle, pelo seu tempo doado, não só pelo curso, né, mas também por todo o evento. Então, a palavra é toda sua. Obrigada, Igor. Bom dia, pessoal. O Igor deve me apresentar, né? Que ninguém me conhece aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho devagar, porque eu acordei meio grogue aí, eu tomei um remédio, então se eu falar qualquer bobagem, vocês me corrijam, tá bom? Então, vamos lá. Vou falar sobre a apresentação científica com o Beamer, né? Como o Igor mencionou, o Beamer é um pacote uma classe lá do LaTeX, né? A gente vai utilizar o Uberleaf, que foi utilizado nas aulas anteriores com o Mauro. Então, eu coloquei como pré-requisito que as pessoas já tivessem um prévio conhecimento, porque eu não vou ficar dando muito detalhe da linguagem, né, usada do LaTeX, porque isso já foi visto no curso do Mauro, ou para quem já conhece o LaTeX, tá bom? Eu vou falar mais da classe do BIM. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui a ementa do que a gente vai falar hoje, tá bom? Todos esses tópicos vão ser falados hoje, e a gente vai fazer simultaneamente no Overleaf. Então, eu vou apresentar para vocês os comandos, tá? E a gente vai reproduzir lá no Overleaf, tá bom? Então, para iniciar, eu trouxe um pouquinho do contexto do que é a classe Beamer, né? Ela é uma classe para gerar apresentações e slides, né? Então, a gente tem aí parecido, né? Com PowerPoint, com as apresentações do Google, tá? Essa classe ela foi criada por Tilton Tal, né? Eu não me recordo muito bem, mas eu acho que foi em 2003. Ele estava desenvolvendo lá e apresentar a tese dele de doutorado. E aí, como já estava apresentando uma tese, né? Vou criar uma classe para fazer a minha apresentação. Ele também desenvolveu o pacote TIX, que eu também sou muito fã, né? A gente já falou na aula do Mauro que o pacote TIX ele é para fazer desenhos, gerar gráficos. Então, vamos lá. A classe Beamer ela é uma alternativa a esses outros softwares que eu já mencionei, né? O PowerPoint e a apresentação do Google. E ela tem toda essa flexibilidade do LaTeX, né? Todas aquelas coisas que a gente viu no curso anterior, para inserir figuras, inserir tabelas, as equações matemáticas, tudo isso já tem uma estrutura do LaTeX, e a gente só usa para fazer uma apresentação mais sofisticada, sabe? Essa classe, ela também já tem uma quantidade de temas pré-definidos, por exemplo, as cores que vão ser usadas, os temas, tudo isso ele já tem um pré-definido. Aí você só vai lá, escolhe qual tema você quer, qual a cor que você quer, de acordo com o propósito lá da sua apresentação. E o Beamer, ele permite a criação de sobreposições e efeitos dinâmicos, de você... em um slide, você tem vários tópicos que você quer demonstrar, e aí você vai apresentando um a cada slide, sabe?
Você pode ter efeito também, você pode ter transição entre slide, e você pode também combinar esse layout, essas cores e essas fontes. Então, eu sou muito fã do Beamer, né? Então, assim, eu sou muito fã do LaTeX em geral, né? Como a gente tinha comentado anteriormente, até lista de mercado a gente faz aqui, tudo é feito aqui. Então, vamos lá. Para iniciar um documento, a gente, no LaTeX, a gente precisa colocar as informações no preâmbulo, né? O preâmbulo, ele é essa parte que antecede o início de um documento. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um preâmbulo de um livro, tá? O preâmbulo de um livro, ele é o prefácio, tá? Tudo que tem antes do início do livro, né? Do conteúdo do livro, dos capítulos e tudo mais, é o preâmbulo desse livro. No Overleaf, no LaTeX, o nosso preâmbulo vai ser a parte que antecede o ambiente document, que é aquele begin document, end document, tá? Então, nesse preâmbulo, a gente vai definir a classe, a gente vai inserir os pacotes que são usados. Se vocês quiserem definir seus próprios comandos, como foi ensinado, vocês podem colocar isso tudo nesse preâmbulo, tá bom? Então, aqui eu coloquei um exemplo. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai lá no Overleaf agora, tá bom? A gente vai criar um novo documento em branco. Então, deixa eu abrir aqui, peraí. Vocês façam junto comigo aí, tá bom? O meu já tá aberto aqui. Ó, a gente vai vir em New Project, tá? E vai pegar um projeto em branco. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Overleaf, ele já tem alguns modelos, alguns temas, tá? Então, se a gente quisesse ver, ó, a gente podia vir aqui. Deixa eu abrir uma nova guia aqui. Então, aqui ele já tem vários modelos prontos, tá? De apresentações. Aí é só você escolher aquele que mais combina com você. Pode escolher, ó, tem vários. Tudo isso já está pronto, tá bom? Aí você só entra, vai inserindo suas informações, o seu conteúdo e tudo ok, tá? Só que eu vou falar sobre um em branco. A gente vai começar um do zero, tá bom? Então, a gente vai vir aqui. Aí eu vou colocar aqui, exemplo, combine, tá? Tá cortando a tela? Igor, aí, não sei como é que tá. Deixa eu ver aqui, pessoal, só um minuto. Foi? Então tá bom. Então, vamos lá. Aqui, quando a gente começa um documento no Overleaf, em branco, ele já coloca para escrever artigos, tá bom? Então, a gente pode apagar tudo. Apaguem tudo, tá bom? A gente vai começar do zero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu botar aqui, ó. A gente vai definir a classe que a gente vai trabalhar, que é o Beamer, tá? Então, a gente vai escrever aqui, document class, Beamer, tá? Vocês vão escrever essa primeira linha aqui. Oi? Tem que botar o... assim, né? Tá muito pequenininha? Porque pra mim tá boa. Oi? Então tá bom. Tá tudo bem aí, gente? Eu tô vendo aqui os comentários, tá? Qualquer coisa vocês falem aí. Bom, agora a gente vai botar as outras coisas, os outros pacotes aqui que a gente vai utilizar, tá? Então, já foi falado lá no curso do Mauro para que serve cada um. Esse daqui auxilia lá a reconhecer os acentos, tá? Então, vamos escrever esses comandos. Eu não sei se vocês conseguem ler. Eu vou deixar um tempo, vocês copiem, depois eu faço lá, tá bom? O link, tá, peraí.
Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Então, os meus slides vão ficar disponíveis após a aula lá no site, tá bom? Quando acabar a aula, eu coloco lá no site. Tá? Posso, então? Então, vamos lá. Vou botar os outros 2 pacotes. Ah, peraí, eu acho que... Input. Ó, gente, eu não sei nada de cabeça não, tá? A gente vai olhando junto. E... Foi? Todo mundo colocou? Coloca aí no chat, tá? Para eu saber o que vocês estão fazendo. Não é para eu fazer sozinha, não, gente. Vocês fazerem também. Então, vamos lá. Aqui eu botei só alguns exemplos, tá? De pacotes que podem ser utilizados. E aí vai depender muito da apresentação que você está fazendo, do trabalho que você vai apresentar, tá bom? Então, eu botei só os pacotes de matemática. Ah, vou copiar, né, gente? Mais fácil. Então, eu coloquei só o pacote de matemática e o pacote de gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Foi? Daqui o pacote. Tá. E agora, a parte principal, que vai ser as informações básicas da sua apresentação. Então, nessa parte, a gente vai definir o título, o subtítulo, quem é o autor, se vocês quiserem inserir a universidade, a data, e também uma logo, tá? Vocês podem inserir a logo aí do instituto de vocês, da faculdade. Aí eu coloquei um exemplo aqui, porque eu peguei a logo da UERJ. Então, vocês podem vir no Google, aí vocês botam assim, logo UERJ. Aí vocês procuram aqui, podem pegar qualquer uma, tá? Só para... Deixa eu ver, uma que esteja transparente embaixo, fica mais bonitinho. Vou pegar essa aqui, tá? Então, vou salvar. Pronto. Agora, a gente vai lá, vou colocar todas essas informações, tá? Deixa eu copiar aqui, que fica mais fácil. Vai lá. Aí, agora, vocês podem ir copiando, tá? Aí, para inserir as imagens, né? Você pode criar uma pasta, se você for ter várias imagens, para poder não ficar muito preenchida essa parte aqui. Aí você pode criar uma pasta com o nome de imagens. Agora, se você for ter só uma imagem, ou só, tá? Você pode colocar ela direto aqui, que não tem problema. Então, eu vou inserir aqui esse documento, essa logo que eu peguei, você pode arrastar direto, tá? Então, já tá aqui. Deixa eu mudar o nome dela para ficar igual o que já tá ali, tá bom? Então, já tá aqui o ERJ. Então, vamos lá. A gente vai botar o título, tá? Da apresentação. Aí, aqui eu coloquei um subtítulo, o autor, aí eu coloquei a universidade. A data, vocês podem colocar... a data, vocês podem definir, assim, sabe? Escrever, por exemplo, 3 de fevereiro de 2021, tá bom? Eita. Aí, eu usei o today só para já entrar a data automática de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tá faltando uma chavinha. Todo mundo colocou? Foi? Tá. Então, agora que a gente já inseriu todas as informações do preâmbulo, a gente precisa começar o documento, tá? Começar essa apresentação. Então, a gente vai fazer isso pelo ambiente document. Então, a gente vai escrever begin document e ele automaticamente já entra com o end, tá bom? Então, a gente vem aqui, begin document, e ele já entra automático end, tá? Só que aí, o que acontece?
a gente precisa gerar esse documento já com essas informações, né? Senão não teria sentido você ter preenchido essas informações antes. Então, a gente faz o quê? A gente gera a capa, né? Gera esse título, tá bom? Então, a gente vai usar esse comando, make title. Então, vamos lá. Beleza. Agora, a gente pode compilar o nosso arquivo, tá bom? Então, a gente vai compilar aqui para ver como é que tá ficando. Eita, peraí, deixa eu ver aqui o que está acontecendo com essa imagem aqui. Logo. Aí. Deixa eu ver se vai. Comprar. Ah, tá. E aqui eu tenho que botar a pasta que ela tá, gente. Desculpa. Tá? Se ela tivesse direto aqui, aí não teria problema. Poderia deixar só o nome da imagem. Mas como eu botei numa pastinha, eu tenho que especificar que ela tá dentro da pastinha, tá bom? Então, agora vai. Beleza, tá? Então, entrou aqui a logo da UERJ. Entrou todas as informações que a gente tinha colocado. Ah, e a gente pode usar também o pacote do Brasil, né? Botar para já ficar com o Brasil aqui. Botar aqui em cima, tá? Então, esse pacote. Brasília. Brasil. Pode ser Brasil, Brasília. Babel. Vamos ver se vai. Foi. Então, a primeira coisa que a gente tem é a capa da apresentação. Ela ainda tá meio crua, tá? Porque a gente só vai falar das cores, dos temas um pouquinho depois. Então, primeiro a gente vai aprender como criar esses slides, alguns comandos que precisam, tá bom? E, por final, assim, eu vou dar uma colorida nisso, tá bom? Tá, então vamos voltar lá. Aí aqui eu botei um exemplo, né, de como ficaria. Nesse exemplo eu usei a logo coloridinha, mas não tem problema nenhum. Então vamos lá. Como é que a gente começa a montar essa apresentação? A gente vai utilizar o que a gente chama de frames, tá? Então a gente vai usar o ambiente frame. Esse frame ele é um quadro que tem o conteúdo que a gente quiser, tá bom? Então a gente tem duas formas de criar esse frame, esse slide, tá? A gente pode usar o comando frame e escrever o conteúdo como argumento, tá? Ou a gente pode usar o ambiente frame. Eu geralmente uso o ambiente frame, tá bom? Então, vou copiar aqui para a gente colocar lá. Então, vamos lá. A gente pula aqui. Eu gosto de deixar as coisinhas também indentadas, tá, gente? É só costume meu, então, se vocês se sentirem confortáveis em deixar tudo no canto, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Vamos gerar, então, esse frame aqui, para ver como é que vai ficar. Tá vendo? Aí gerou um outro frame. E aí, assim, usando esse ambiente, a gente vai montando a apresentação. Cada slide que você precisa inserir, você vai usar um ambiente begin frame, end frame, ok? Então, vamos lá. Então, feito isso, todo mundo fez? Tá todo mundo fazendo? Bota ok aí, tá, gente? Então, tá. Então, vamos lá. O LaTeX, né, ele tem essa facilidade de inserir o sumário já com a numeração de acordo com a ordem que você está fazendo o seu conteúdo, tá bom? Então, só que para a gente fazer isso, a gente precisa definir as seções, a gente pode definir seções, subseções desse documento, tá bom? E aí, como que a gente vai inserir esse sumário já automático? Só usando o comando Table of Contents, tá bom? Então, a gente vai criar um frame, um slide só para o sumário. Então, a gente copia essa parte aqui.
E vamos colocar lá. Eu gosto de colocar ele aqui, tá? Porque ele vem logo após o título, após a capa do frame, tá bom? Ainda não vai aparecer nada, porque a gente não definiu as seções e subseções, tá? Então, para começar a numerar esse sumário, a gente vai inserindo as seções que a gente quer. Então, deixa eu ver aqui. Não lembro se ele aparece. Ele já reservou, tá vendo? O frame para esse sumário. Só que ainda não tem nada. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Aí, foi o que eu falei. A gente vai criar essas seções. Então, o mesmo comando que a gente usa lá para artigo, para tudo mais, tá? Então, vamos gerar ali. A gente começa assim. Para começar nesse frame aqui mesmo. A gente vai usar section. E aí, coloca assim, primeira seção. Tá? E aí, a gente pode definir uma segunda. Então, aqui, segunda seção. E aí, a gente tem que criar um frame. O que acontece? Quando a gente cria a seção e não coloca nenhum frame relacionado a essa seção, ele não vai aparecer no sumário, tá bom? Ele só vai aparecer no sumário depois que você criar esse ambiente, esse frame para essa seção determinada. Então, a gente cria aqui um begin frame. Isso daqui a gente apaga, que eu vou falar disso rapidinho, tá bom? Daqui a pouco. A gente vai definir os títulos de cada frame. Então, vamos lá. Vamos botar aqui, ambiente frame da segunda seção. E aí, a gente pode ter também subseções. Aí, a gente bota subsection. Subseção. Então, a gente também tem que colocar um begin frame. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Ambiente da subseção. Então, a gente já definiu as seções, o frame para cada seção ou subseção. Agora, a gente pode compilar para ver como que vai ficar organizado esse sumário, tá bom? Então, a gente vai compilar aqui. Tá vendo? Aí, ele já bota tudo certinho. Primeira seção, não teve nenhuma subseção, perfeito. A segunda, e o interessante é que, assim, com o Beamer, você pode apertar e ele te leva, né, para o slide, para o frame correspondente a cada seção. Por exemplo, eu quero ir na subseção tal. Aí, só você ir lá no sumário, ele já te leva automático. Se for uma apresentação com muitas páginas, né, então, para você chegar mais rápido onde você quer, só no sumário, e aí você clica na seção ou subseção desejada, tá bom? Aqui a gente também pode ter o subsection, tá bom? Que é a terceira parte. Geralmente não é muito usada, então vou deixar só essas aí, mas se vocês precisarem, pode ser, tá? Eu acho que o Beamer, ele só aceita até essa subsection. Acho que mais do que isso ele não aceita, não tenho certeza. Tá, então a gente criou as seções, subseções e geramos o sumário, tá bom? Aqui eu botei também uma imagenzinha de como fica, né? Aqui eu botei o exemplo da subseção, tá bom? E aí, ainda não está numerada também, porque a gente não definiu um tema para isso, tá? Mas ele já fica na ordem certinha de como foi exposto lá no Overleaf. Tudo bem? Bom, então agora a gente vai entender como funciona a estrutura do frame, tá? Porque um frame, o que a gente está fazendo aqui, ele está muito simples, né? Está muito xoxo, assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir títulos, inserir subtítulos, tá? Para deixar ele mais encorpado, mais arrumadinho. Como é que a gente faz isso? Quando a gente cria o frame, foi até o que eu falei com vocês, apaga essa parte. Porque aquela partezinha, quando a gente cria esse ambiente, é para a gente escrever o título do frame que a gente está criando, tá?
Então, a gente pode gerar o título e o subtítulo. Então, a gente vai gerar dessa forma aqui. Eu vou copiar, vou jogar lá, peraí. Vou botar aqui embaixo mesmo, tá bom? Vou botando embaixo, depois a gente vê o que faz. Então, deixa eu indentar aqui para ficar bonitinho. Tá. Então, vamos lá. O primeiro argumento que a gente passa, deixa eu gerar um branco aqui, ó. Begin frame. Esse primeiro, que já aparece automático, né, quando a gente cria esse ambiente, é o título. Então, a gente vai botar título do frame. Se você quiser inserir um subtítulo, aí você abre um outro argumento. Aí você coloca subtítulo do frame, tá? Não é obrigatório, mas às vezes é bom você colocar, caso lá no seu sumário você tenha dividido aí bonitinho, tá bom? Então, aqui eu vou botar outro exemplo de frame com título e subtítulo. Tudo bem, gente? Estão fazendo? Responde aí. Quero ver se vocês estão fazendo. Então, tá bom. Então, vamos lá. A gente criou, então, a gente já definiu o título, subtítulo. Ah, deixa eu compilar para vocês verem como é que vai ficar. Deixa eu ligar aqui um pouquinho, tá muito calor. Deixa eu ver aqui, é o último, né? Aqui. Então, aqui, ele vai ficar dessa forma, título, subtítulo, também. Título, subtítulo. E ele vai ficar mais bonitinho depois, tá bom? Então, é só a estrutura que a gente tem. Então, o corpo desses frames que a gente vai utilizar, né, para criar a nossa apresentação, a gente pode inserir tudo que a gente aprendeu lá no outro curso, tá? A gente pode mudar a fonte, tá? A gente pode botar corzinha, a gente pode mudar o tamanho, a gente pode criar aquelas listas numeradas ou não, a gente pode modificar o alinhamento do texto, a gente pode colocar o ambiente matemático, a gente pode botar a figura, tabela, tá? E uma coisa legal é que a gente, no Beamer, a gente consegue, isso no artigo também, a gente consegue dividir esses slides em colunas, né? Fica uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais legal de apresentar. E a gente também pode usar blocos e caixas, por exemplo, para chamar a atenção. Eu que sou da matemática, né? Geralmente a gente faz muita demonstração de teorema. Então, a gente pode botar um teorema, assim, num bloco, que aí ele vai chamar mais atenção, tá bom? Então, todas essas... como é que fala? Esses recursos, a gente pode usar no Beamer, tá? E eu vou falar alguns deles. Eu não sei se eu falo sobre todos hoje, mas vou falar sobre alguns, tá bom? Todos os comandos de lista, de cor, de tamanho, de tudo, é da mesma forma que a gente usa lá nos artigos, tá? Não tem nenhuma diferença. Então, vamos lá. A gente tem um exemplo de conseguir inserir uma nota de rodapé, tá bom? Então, por exemplo, você fala sobre alguma coisa na sua apresentação, mas aí você quer deixar, por exemplo, um link para a pessoa acessar aquela frase que você falou, sabe? Um site, alguma coisa. Então, você pode usar o footnote, tá? Ele vai gerar um texto do rodapé e vai ficar marcadinho lá embaixo. Então, vamos fazer isso agora lá no Overleaf, tá bom? Vou copiar isso aqui. É mais fácil, né, gente? Eu copio lá e vocês copiam do meu, né? Tá vendo que ninguém tá digitando isso. Então, vamos lá. Ó, pessoal, a lista de presença está disponível, tá? Vai lá, assina e daqui a pouco volta.
Vai lá assinar, para depois não ter reclamação. Ah, não vi a lista de presença. Vai lá assinar primeiro. Ó, tá fechado aí, ó, representante. A lista estão dizendo que tá fechada. Ainda tá fechada, gente? Não, né? Aí, ele abriu. Vai lá assinar agora. Vamos lá. Um minutinho. Assinou, bota um ok aqui, tá? Para eu já ir vendo a quantidade de pessoas que... Python e SQL na lista. Ó, deve ter algum problema aí nessa lista. E depois a gente muda, gente. Minha voz tá meio coisinha. Foi? Então, bora. Título certo com descrição. Ah, depois a gente muda, não tem problema. O que importa é o título, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, vamos lá. Deixa eu tentar aqui de novo. Todo mundo copiou aqui a nota de rodapé? Aí eu criei uma seção, né, com as notas, só um exemplo de notas de rodapé. Botei um título. Ah, aqui, vocês não usem esse comando aqui não, tá? Porque bota assim, sem a barrinha, porque senão ele vai dar um erro. Usa sem a barrinha. Vamos ver aí se vai. Aí, tá vendo, pessoal? O que acontece quando a gente cria uma nota de rodapé? Ele vai gerar um númerozinho ali na frase onde você inseriu esse footnote. E aí você, dentro do argumento desse comando, você escreve o que você quer que seja representado. Por exemplo, se fosse um site, você colocaria, né, o link desse site. Se fosse qualquer outra coisinha, vocês iam inserir dentro desse argumento, tá? Dentro dessas chavinhas. O que vocês querem expressar nessa nota de rodapé, tá bom? Então, vamos lá para o próximo. Tudo ok na lista agora, então tá ótimo. Assinem lá, tá? Quem não assinou, vai lá assinar. Aí agora, o que acontece? Quando a gente faz a apresentação, a gente pode ter slides só com textos, a gente pode ter slides só com imagens, só com tabelas. E a gente pode mesclar isso tudo, tá bom? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre alguns recursos que a gente pode usar, tá? E a inserção de tabelas, gráficos, tudo isso, tá bom? Gráficos não, imagens, tá bom? Os gráficos a gente pode pegar um gráfico na internet e jogar aqui. Então vamos lá. Para slides com texto, assim, eu gosto muito de usar esse comando, que é o comando justify, tá? O texto vai ficar justificado, né? Vai ficar mais elegante, mais bonitinho, tá bom? Então, a gente consegue perceber a diferença, né? De um texto sem esse comando e um texto com esse comando. Tá muito mais elegante, tá? Então, vamos fazer esse exemplo lá. Lembrando, para usar esse comando, a gente precisa usar esse pacote aqui, lá no preâmbulo, tá bom? Então, vou copiar esse pacote. Veio com nojo. Vamos botar lá no preâmbulo. Tá? Agora a gente vai criar aqui um frame, escrever qualquer texto. Vamos lá. Exemplo da utilização do comando justify.
Eita. Beleza? Acho que eu vou copiar esse texto aqui mesmo que eu botei, gente. Tá? Vamos lá. Eita. Cheio de gente aqui no meu arquivo. Então, vamos lá. Eita. Deixa eu coisar aqui, que eu gosto indentado bonitinho. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o comando, tá? Justify. Não lembro se precisa do argumento. Vamos testar, tá bom? Deixa eu fazer. Tô vendo. Mais fácil. Tá vendo? Só colocar o Justify e ele já gera automático esse texto justificado bonitinho. Tá bom? Então, isso é muito legal, porque o texto fica mais organizado. Eu gosto, sabe? Eu tenho a impressão de que o texto tá mais organizado, tá mais elegante. Quem não liga para isso, não precisa usar esse comando, tá bom? Então, isso daqui a gente pode usar em slides textuais, né? Nesses frames que são textuais. Agora a gente pode fazer o quê? A gente pode inserir figuras, né? Inserir imagens. Então, vamos pegar uma imagem aí, vou pegar da UERJ aqui, que estava com fundo branco. Não, vou pegar do Secomp, tá bom? Secomp Dash. Deixa eu ver. Vamos pegar essa daqui, tá? Deixa eu salvar. Então, vamos criar aqui, para inserir essa figura aqui, tá bom? Vamos lá, begin frame. Vamos lá, inserindo figuras. Tá? Então, a gente primeiro tem que colocar a imagem aqui na pastinha, tá bom? Como a gente já tem uma pastinha com essa coisinha, vamos adicionar esse arquivo, upload, e arrasto. Deixa eu alterar o nome. Secomp. Então, como é que a gente vai inserir a figura? A gente vai usar o ambiente figure, tá? Então, vamos lá. Begin, figure. E aí ele já nos dá todos os comandos que a gente precisa para gerar essa imagem, tá bom? Então, a gente vai aqui no Include Graphics, a gente vai botar a pastinha e a imagem que a gente quer usar. O caption é a legenda dessa imagem, tá? Então, vou botar assim, imagem do Secomp. E o label é a etiqueta dessa imagem, que é usada para a gente referenciar durante o texto, tá bom? Numa apresentação, geralmente a gente não faz essas citações, né? De, figura tal, a gente mostra a figura, porque a gente pode ir passando várias e a pessoa, daqui a pouco, lá no final, não lembra qual foi a primeira imagem, tá? Então, geralmente, assim, eu não uso muito isso, mas não tem problema nenhum. Você pode botar aqui, imagem, Secomp. Bom? Aí vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Ó, a imagem está muito grande, tá? E aí ele está dando até um warning aqui, que está passando um pouco do limite desse frame. Então, o que a gente vai usar? A gente vai limitar, né, esse tamanho. A gente vai escolher o tamanho que a gente quer para essa imagem. Então, a gente vai usar o comando e escolhe o tamanho. Pode ser em centímetro, tá bom? Vou botar em centímetro, deixa eu pensar. Vamos ver uns 5 centímetros o tamanho que vai ficar. Aí, ficou boa, tá? Então, aí vocês podem inserir as imagens que vocês quiserem, não tem problema nenhum, tá bom? Usando o mesmo comando lá que a gente viu no outro curso, tá? Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês vão mandando, tá? Se eu souber responder, eu respondo. Então, vamos lá.
Aí eu botei um exemplo, né, da figura, que eu usei a logo do programa. Até saiu computacionais com letra grande aqui. Então, a gente pode inserir tabelas também. Então, ele não numera por conta dessa questão que eu te falei. Geralmente não precisa quando a gente está fazendo uma apresentação. Entendeu? Eu acho que é o costume. Eu não sei se tem algum comando que você possa forçar. Eu realmente não sei se tem algum comando que você possa forçar ele numerar, sabe? Mas é porque geralmente não é utilizado mesmo em apresentação, tá? Isso já é do Beamer. Então vamos lá, a gente pode inserir tabelas também, tá? E aí, com tabelas, a gente vai usar o ambiente table, tá? Então vamos lá para Overleaf. Begin frame, inserindo tabelas. Aí agora a gente vai usar o ambiente table. E ele também já nos dá toda a estrutura, tá? Para poder inserir os dados dessa tabela. Então, aqui em cima, é só para a gente definir a posição dessa tabela, né? Porque esse Begin Table, ele faz com que a sua tabela seja interpretada como um float. E aí ele consegue colocar essa tabela na melhor posição, né, que ele encontra. Só que você pode também, igual lá nos artigos, recentemente. Então, eu não conheço. Mas depois você passa aí pra gente, tá bom? Você pode, nessa casinha aqui, você pode definir a posição que você quer, tá? Usando aquele H, tá bom? Eu não mexo muito nisso, não tem problema. E aí, vamos para a tabela, tá? O que acontece? O Begin Tabular é o que separa lá as linhas, as colunas. Esse argumento aqui, a gente está definindo que os elementos que a gente está inserindo nessa tabela vão estar centralizados, tá? Então, se a gente quisesse que eles estivessem alinhados à esquerda ou à direita, só usar o L ou R, tá? Left or right. Então, vamos lá. Essa barrinha no meio, entre os 6, ela está criando uma linha entre essas colunas, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar essa bem simples. Então, vamos lá. Vou botar assim, título 1, título 2. Esse E aqui é quando você está dizendo que você está trocando a coluna, tá bom? Então, vamos lá. Vou botar assim, elemento 1, elemento 2. Aí, aqui é a mesma coisa. O caption é a legenda dessa tabela, tá bom? E a label é a etiqueta dessa tabela. Também, deixa eu ver aqui, tabelas. Exemplo de tabela. Metrópolis. Não sei. Eu vou passar para vocês um esquema dos temas. Tem temas e as cores. E aí eles fazem tipo uma matrizinha, sabe? E aí já te mostra as cores que os temas possuem, com nome, tudo bonitinho. Daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Vamos compilar isso aqui, né? Para ver como é que vai ficar. Então, olha só. É uma tabela muito simples, tá? E aí a gente pode tentar incrementar essa tabela, deixar ela mais bonitinha, mais arrumadinha. Então, como eu falei, essa barra aqui entre os 6, ela está separando as colunas, tá? Inserindo uma linha entre essas colunas. Só que se a gente quisesse fazer uma tabela bem fechadinha, ela toda fechadinha, como que a gente faria? É só colocar uma barra antes, uma barra depois, tá? Se eu quisesse uma linha fechando em cima e fechando embaixo,
Aí a gente vai usar o comando hline, tá? Então, como eu defini isso aqui como um título, espera aí. Então, para fechar, a gente vai botar assim. Caramba, o meu tab não tá funcionando. Vamos lá. Hline. Aqui, a gente sempre pula a linha, que na tabela você só define aqui no argumento a quantidade de colunas. As linhas vocês vão definindo com esse barra, tá bom? Aí, beleza. Eu quero que o meu título tenha a linha separada dos elementos dela. Então, a gente bota outro hline, tá? Aí, vamos lá. Se eu quero inserir mais linhas, então, vou ter elemento 3 e elemento 4. Tá? E aí, terminando, a gente pode botar para fechar embaixo. A gente usa outro hline. Então, vamos ver como é que vai ficar. Se vai ficar certinho. Tá vendo? Aí a gente tem a tabela fechadinha, bonitinha. E aí vocês podem fazer também coisas dentro dessa tabela. Você pode, por exemplo, colocar em negrito os títulos, para dar uma diferenciada. Tá bom? Então, fica desse jeito a inserção de tabelas, tá? E aí tem uma coisinha também, a gente pode mudar a posição aqui dessa legenda, né? Se você trouxer para cima do tábula, deixa eu ver aqui, Ctrl X. É assim, gente. Vamos ver. Tá vendo? Aí o título essa legenda fica em cima. A mesma coisa nas imagens, tá? O figure também. Se você pega esse caption e coloca em cima do Include Graphics, a legenda também vai ficar em cima, tá? Bom, então a gente consegue inserir figuras, tabelas. Então vamos ver o que mais. Aqui eu botei um exemplo também da tabela. É porque, como esses slides vão ficar disponíveis para vocês, eu tentei colocar os exemplos aqui na apresentação, porque aí vocês, se tiverem dúvidas, já sabem como que vai ficar. E o código de cada um desses exemplos tá aqui também, tá? Então, vamos lá. Como eu tinha falado anteriormente, a gente pode inserir colunas, fazer várias colunas, né? Fica uma coisinha mais organizada, uma apresentação, né? Não é aquela coisa de ficar lendo e tal. Então, a gente pode inserir colunas para dar uma dinamizada aí na apresentação, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente vai usar o ambiente columns, tá? E a gente vai definir que a gente está construindo um ambiente com colunas. E aí, como que a gente vai inserir cada coluna? A gente vai usar um outro ambiente que é sem o S, tá bom? Só begin column. Então, vou copiar esse daqui para a gente usar lá no Overleaf. Vamos lá. Acho que eu já tenho o Begin Frame. Deixa eu ver. Já tem. Deixa eu só arrumar ele. Eu gosto arrumadinho, tá, gente? Eu gosto de pular uma linha também para poder ficar bem especificado a divisão dessas colunas, tá? Então, vamos lá. Aqui, o argumento do Begin Column é para você definir a largura dessa coluna, tá? Você pode definir isso em centímetros, você pode usar o PT, você pode usar uma porcentagem relacionada ao tamanho do texto, tá? Então, vou dar um exemplo aqui com centímetros, tá? Então, vamos usar aqui 5 centímetros. Então, vamos ver como é que vai ficar isso. Ó, tá vendo? Usando o centímetro, a gente tem o conteúdo da primeira coluna e depois o conteúdo da segunda coluna, tá? E aí, o que acontece? Dentro dessas colunas, a gente pode inserir tudo que a gente já fez anteriormente. Você pode colocar uma imagem desse lado e uma tabela do outro lado,
tá? Vocês podem fazer o que quiser, como se fosse um novo ambientezinho para você estar escrevendo. Você pode inserir tudo que já foi inserido anteriormente, já foi aprendido anteriormente, tá? Aí aqui eu coloquei que você pode usar o comando test with, sei lá, como é que fala, tá, gente? Eu gosto de ler. Falar não é muito minha praia, não. Falar inglês. Então, vamos lá. O número que antecede esse comando, ele representa a porcentagem do total do texto que essa coluna está ocupando. Então, deixa eu copiar esse comando aqui. Então, onde a gente inseriu os 5 centímetros, a gente pode colocar esse comando. Tá? Então, cada coluna está pegando 45%. Ó, gente, a lista está sendo encerrada, tá? Quem não fez, aí corre e tenta pegar ela assim, tá fechada. Entendeu, gente? Então, a gente pode limitar, né, esse tamanho de coluna do jeito que vocês quiserem, tá? Eu geralmente uso esse comando aqui, aí eu vou adaptando para o tamanho que eu acho que combina com o que eu tô fazendo. Mas vocês podem usar o centímetro também, sem problema nenhum, tá bom? Vamos ver. E aqui eu coloquei o exemplo também do que a gente está fazendo. Agora a gente vai customizar essa apresentação, tá bom? Então, o que acontece? O Beamer, ele já tem pré-definido vários temas e várias cores. E aí, para a gente mudar esse tema ou essas cores, a gente vai usar 2 comandos. Você vai usar o Use Theme, que é para escolher o tema que você quer, e você vai usar Use Color Theme para passar o esquema de cores, tá bom? Eu botei só uma observação aqui, que os temas geralmente são nomes de cidades, esquemas de cores, e o esquema de cores são nomes de animais, mas tem outras opções, né, porque vão, como é que fala? Expandindo, né, esses temas, criando novos temas. E aqui eu coloquei, olha, tá vendo? Aqui tem o link, deixa eu colocar aqui no chat, tem o link com o esquema dessa matriz que eu falei, que ele já organiza o tema e o esquema de cores, e você já vê o resultado, como é que fica. Vou botar aqui no chat para vocês. Aí vocês podem entrar nesse link, que aí vocês vou entrar aqui para vocês verem como é que fica. Não acredito que eu quero. Se dá um jeito. Aqui, vamos lá. Vou abrir numa guia. Então nesse link, tá vendo? Aqui tem agora eu tenho que lembrar. O tema e o esquema de cores, tá bom? Então aqui você tem as opções que o Beamer oferece. Então, vocês podem escolher o que vocês mais gostam, o que mais combina com vocês, tá? Tem vários tipos. Não tem um esquema de cores. Então, é bom você já escolher no início, né? Porque aí você já tem uma ideia se aquele tema vai se adequar ao tipo de apresentação que você está fazendo. Eu deixei para o final só para poder mostrar para vocês os comandos básicos para criar uma apresentação. Mas é bom você definir o tema já no início, tá? Então, vamos lá. Vamos botar esse comando lá no Beamer. A gente vai usar esse comando no preâmbulo, tá bom? Porque o preâmbulo, você coloca tudo que vai ser utilizado no seu documento. Então, deixa eu copiar isso aqui para a gente botar lá. Aqui eu botei um exemplo. Olha, aqui eu usei o tema Madrid e usei o esquema de cores Wolverine. Então, vamos botar lá. Lá no preâmbulo. Aí, o tema. Vou botar o mesmo que eu botei ali na apresentação, tá? Madrid e Wolverine. Eu acho que tem que ser com letra minúscula, gente.
Vamos ver. Eita, peraí. Vamos ver o que tá dando. Não, é letra maiúscula. Foi mal. Vamos lá. Ah, tá, gente. Wolverine, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Agora eu acho que vai. Foi. Tá vendo? Então, aí vocês podem escolher o tema que vocês querem e o esquema de cores que vocês querem. E aí é muito legal, porque no Beamer, ele já faz a contagem automática das páginas, tá? Aqui, na parte inferior, ele já coloca a data, o título da sua apresentação, o autor, tá bom? Aí aqui, pode botar o Word, que fica menorzinho ali embaixo, olha. Agora, as sessões já estão numeradas. Ah, é porque tem um D no final. Acontece, gente. Acontece. Então, é isso. Vocês podem escolher aqui o tema e a cor, tá bom? O tema tá aqui desse lado. Esses são os temas. Estão aqui na esquerda, tá? Na coluna. E o esquema de cores estão nas linhas, né? E o esquema de cores são as colunas, tá bom? Aí vocês escolhem aquele que melhor se adequa ao seu tipo de apresentação, que mais combina com você, né? Gente, olha, a minha aula, ela não vai até meio-dia, tá? A gente definiu esse horário para o caso de eu precisar falar de mais coisas. Mas como eu tentei fazer uma coisa bem mais básica, ela vai acabar um pouquinho antes, um pouquinho antes. E amanhã eu vou falar das sobreposições, das transições, tá? Dos blocos. E vou falar, também vou mostrar um guia para vocês montarem uma apresentação. Bom, algumas dicas que são essenciais, assim, quando vocês forem montar uma apresentação científica, tá? O que acontece? Esse meu modelo aqui, que eu usei, né, na minha apresentação para o curso de vocês, ele é um modelo já pronto, do Overleaf, tá bom? Eu não criei do zero, então foi um modelo que eu já peguei pronto. E aí vocês podem pegar esse modelo também, trocar as cores. Esse modelo aqui eu gosto muito porque ele também é utilizando o Tix, né? E eu já acho que eu já tinha, não sei se vocês repararam, mas eu já falei que eu gosto muito do Tix. Tudo meu eu coloco Tix. Então, assim, fica aí de motivação para vocês, se quiserem aprender um pouquinho sobre o TIC, vocês podem acessar a documentação, tem vários tutoriais na internet, tem um site muito legal. O Beamer também, vocês podem acessar a documentação, porque tudo que eu estou falando aqui são as coisas mais básicas, tá bom? Vocês podem melhorar, aperfeiçoar tudo que vocês fazem aqui, tá? Para deixar a apresentação com a sua cara, de acordo com o que você está apresentando, que combine mais. Então, olha só, deixa eu finalizar aqui no Overleaf, tá? A gente já definiu a cor, o ambiente, ó. Aí onde tem o título, fica coloridinho. Onde a gente não definiu o título, ele fica sem nada, tá vendo? Aquele comando, sem ser o ambiente frame, só o /frame, ele também faz isso. Você não usa título, não usa essas coisas, tá bom? Eu gosto do ambiente frame, porque já fica separadinho, bonitinho. Então, assim, vou deixar de motivação. Vocês usem esse código, vão tentando aí fazer outras coisas, vão tentando inserir imagens, tabelas de um lado, vão tentando entender um pouquinho melhor a tabela, assim, tentar aperfeiçoar essa tabela, entendeu? Vocês podem fazer isso tudo. E na próxima aula, eu vou falar sobre posições, transições, coisinhas bonitinhas, os efeitos, que é bom não exagerar muito nos efeitos, mas quem gosta tem essa opção. Tá bom, gente?
Então, hoje eu vou encerrar por aqui, porque eu também não estou muito bem, a minha voz não está muito legal. E aí amanhã a gente continua e encerra, tá bom? Esse curso. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido um pouquinho. Eu gosto muito, então é muito bom passar para as pessoas aquilo que a gente gosta de fazer. Só queria lembrar também que hoje não vai ter o curso do professor Igor, tá bom? De blockchain, porque ele, em decorrência lá da Covid, né? Ele está de repouso, está descansando. Então, a gente decidiu cancelar esse curso e fica para uma próxima oportunidade, tá bom? Para quem se inscreveu. Eu vou disponibilizar agora os slides lá no site, então quem quiser já pode fazer o download, tá? Vou deixar lá no site, lá na aba do meu curso. É só entrar lá que eu vou botar agora, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. No final do slide eu botei meu e-mail. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Uma boa tarde. E aí tem o curso de C mais tarde. Acho que é o de C, se eu não me engano, tá? Então, até mais tarde, gente. Muito obrigada, tá, por esse tempinho. Um beijo.